No dia 19 de julho de 2026, a Espanha voltou ao lugar mais alto do futebol mundial. 16 anos depois da conquista histórica na África do Sul, a seleção espanhola levantou novamente a taça da Copa do Mundo ao derrotar a Argentina, a então atual campeã, na grande final. No entanto, esse título não começou durante a Copa do Mundo. Ele foi construído ao longo de vários anos, em um processo de reconstrução que transformou uma seleção desacreditada em uma das equipes mais fortes do planeta. E para entender como a Espanha chegou ao topo em 2026, primeiro é preciso voltar alguns anos no tempo. Depois de dominar o futebol mundial entre 2008 e 2012, conquistando 2 Eurocopas e uma Copa do Mundo, a Espanha passou a enfrentar um período de transição. A geração responsável por revolucionar o futebol foi, aos poucos, deixando a seleção, enquanto o famoso tic-tac já não produzia os mesmos resultados. Vieram eliminações precoces na Copa de 2014, na Euro de 2016, na Copa de 2018 e, por fim, a frustrante queda para o Marrocos nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2022. Apesar de controlar a posse de bola durante praticamente toda a partida, a Espanha criou poucas oportunidades claras e acabou eliminada nos pênaltis. Aquela derrota deixou evidente que apenas dominar o jogo já não era suficiente. O futebol havia mudado e a seleção precisava mudar junto se quisesse voltar a disputar os maiores títulos. Foi nesse cenário que a Federação Espanhola decidiu iniciar um novo ciclo. No dia 8 de dezembro de 2022, poucas semanas após a eliminação para o Marrocos, Luis de la Fuente foi anunciado como novo treinador da seleção principal, substituindo Luís Henrique. A escolha surpreendeu parte da imprensa. No entanto, dentro da própria federação, a confiança era enorme. Durante mais de uma década, De La Fuente trabalhou nas categorias de base da Espanha, conquistando a Euro Sub-19 em 2015, a Euro Sub-21 em 2019 e a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021. Mais importante do que os títulos era o fato de conhecer profundamente a nova geração do futebol espanhol. Muitos dos jogadores que agora começavam a assumir protagonismo na seleção principal, como Pedri, Gavi, Zubimendi, Fermín López e Alex Baena, já haviam sido treinados por ele anos antes. Isso permitiu que a transição acontecesse de forma muito mais natural, preservando a identidade técnica da Espanha, mas adaptando o estilo de jogo às exigências do futebol moderno. Desde seus primeiros meses no cargo, De La Fuente deixou claro que não pretendia copiar a equipe campeã do mundo em 2010. A Espanha continuaria valorizando a posse de bola, mas ela deixaria de ser um fim para se tornar apenas um meio. O novo treinador queria uma equipe mais agressiva, capaz de recuperar a bola rapidamente e atacar em velocidade sempre que encontrasse espaço. Essa mudança coincidiu com o amadurecimento de jogadores que viviam grande fase em seus clubes. Rodri se consolidava como um dos melhores volantes do mundo. Pedri assumia a responsabilidade de organizar o meio-campo, enquanto Nico Williams surgia como uma arma constante pelos lados do campo. Mas o principal símbolo daquela renovação era um garoto que ainda nem havia completado 18 anos. Seu nome era Lamine Yamal. O menino rapidamente deixou de ser apenas uma promessa do Barcelona para se transformar em uma das maiores joias do futebol mundial. Sua capacidade de decidir partidas, driblar em velocidade e jogar com personalidade contra qualquer adversário deu uma dimensão completamente diferente ao ataque espanhol. O primeiro grande teste dessa nova Espanha aconteceu na Eurocopa de 2024, disputada na Alemanha. Apesar da qualidade do elenco, poucos apontavam os espanhóis como favoritos ao título antes da bola rolar. França, Inglaterra, Portugal e a anfitriã Alemanha concentravam praticamente todas as atenções. Mas, jogo após jogo, a equipe de Luis de la Fuente mostrou que estava pronta para competir em igualdade com qualquer seleção do mundo. Com um futebol intenso, ofensivo e extremamente organizado, a Espanha superou adversários tradicionais durante todo o torneio e chegou à decisão contra a Inglaterra. Na final, Nico Williams abriu o placar no início do segundo tempo. Cole Palmer empatou para os ingleses aos 73 minutos, mas quando a prorrogação parecia inevitável, Mikel Oyarzabal marcou aos 86 minutos e garantiu a vitória por 2-1, dando à Espanha o quarto título da Eurocopa, um recorde absoluto da competição.
Mais do que conquistar um troféu, aquela campanha mostrou que a seleção havia recuperado sua confiança. A nova geração deixava de ser vista apenas como promissora e passava a ser tratada como uma das mais fortes do planeta. A partir daquele momento, o objetivo era claro: manter a evolução ao longo dos 2 anos seguintes e chegar à Copa do Mundo de 2026 preparada para lutar pelo título. E foi exatamente isso que começou a acontecer. A conquista da Eurocopa marcou o início de uma nova era para a seleção espanhola. Pela primeira vez desde o fim da geração de Xavi e Iniesta, a Espanha voltava a ser vista como uma das grandes forças do futebol mundial. Mas, dentro da comissão técnica, ninguém acreditava que o trabalho estivesse concluído. Muito pelo contrário, Luis de la Fuente entendia que conquistar a Europa era apenas o primeiro passo. O verdadeiro objetivo daquele grupo sempre foi a Copa do Mundo de 2026. A primeira oportunidade de confirmar o crescimento da equipe veio na Liga das Nações de 2024 a 25. Mantendo praticamente a mesma base campeã da Euro, a Espanha voltou a apresentar um futebol consistente e chegou mais uma vez à decisão da competição. Na final, porém, encontrou uma seleção portuguesa extremamente competitiva. Depois de um empate durante os 120 minutos, o título acabou sendo decidido nos pênaltis e Portugal acabou levando a melhor. Apesar da derrota, o resultado não abalou a confiança do grupo. Pelo contrário, a campanha mostrou que a Espanha seguia competindo em alto nível contra qualquer adversário e reforçou a ideia de que o projeto estava no caminho certo. Com a Liga das Nações encerrada, todas as atenções passaram a estar voltadas para as eliminatórias da Copa do Mundo. Embalada pelo excelente momento vivido nos últimos anos, a Espanha confirmou seu favoritismo desde as primeiras rodadas. A equipe dominou a maior parte das partidas, mostrou regularidade durante toda a campanha e garantiu sua classificação para o Mundial sem grandes dificuldades. Mais importante do que os resultados foi a evolução coletiva. O sistema de jogo de Luis de la Fuente estava completamente assimilado e cada jogador parecia entender exatamente seu papel dentro de campo. Com a classificação garantida, chegou um dos momentos mais aguardados do ciclo: a divulgação da lista de convocados para a Copa do Mundo de 2026. No dia 25 de maio de 2026, Luis de la Fuente anunciou os 26 jogadores que defenderiam a Espanha no torneio, mantendo a base responsável pelo título da Eurocopa e apostando na continuidade do projeto iniciado após a Copa do Catar. No gol, os escolhidos foram Unai Simón, David Raya e Joan Garcia. Para a defesa, o treinador convocou Pedro Porro, Marcos Llorente, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Marc Pubil, Eric Garcia, Marc Cucurella e Alejandro Grimaldo. O meio-campo reunia uma combinação de talento, experiência e intensidade com Rodri, Martín Zubimendi, Pedri, Fabián Ruiz, Mikel Merino, Gavi e Alex Baena. Já o ataque contava com um dos setores mais promissores do futebol mundial, formado por Lamine Yamal, Nico Williams, Dani Olmo, Mikel Oyarzabal, Ferran Torres, Yeremy Pino, Borja Iglesias e Victor Muñoz. A convocação praticamente confirmou aquilo que todos esperavam. A Espanha chegaria ao Mundial com um elenco equilibrado, entrosado e repleto de jogadores vivendo grande fase em seus clubes, características que faziam da equipe uma das principais candidatas ao título. A estreia da Espanha na Copa do Mundo não foi exatamente como muitos imaginavam. Diante da surpreendente seleção de Cabo Verde, os espanhóis dominaram completamente a posse de bola, criaram as melhores oportunidades, mas em uma atuação histórica do goleiro Vozinha, os espanhóis não conseguiram marcar e acabaram o jogo no 0-0. Apesar da frustração pelo resultado, Luis de la Fuente tratou de manter a calma. O treinador afirmou que o desempenho havia sido positivo e que a equipe precisava apenas melhorar sua eficiência nas finalizações. A confiança do elenco permaneceu intacta e a resposta veio rapidamente. Na segunda rodada, contra a Arábia Saudita, a Espanha apresentou um futebol muito mais agressivo e confirmou o favoritismo com uma vitória por 4-0, com 2 gols de Oyarzabal, um de Lamine Yamal e um gol contra do saudita Al-Tambakti. A equipe voltou a controlar completamente a partida, mas desta vez transformou a superioridade em gols, recuperando a confiança e assumindo a liderança do grupo.
Na última rodada, diante do Uruguai, bastava um empate para garantir a classificação, mas os espanhóis buscaram a vitória e venceram por 1-0, com gol de Alex Baena ainda no primeiro tempo. O resultado confirmou a Espanha na liderança do Grupo H, com 7 pontos, invicta e sem sofrer nenhum gol na primeira fase, um reflexo do equilíbrio que a equipe havia construído durante todo o ciclo. Na primeira fase das eliminatórias, a Espanha enfrentaria a Áustria. Mais uma vez, a equipe mostrou superioridade do início ao fim e venceu por 3-0. Oyarzabal novamente marcou 2 gols e Pedro Porro deixou o seu, garantindo sua vaga entre as 16 melhores seleções do torneio. Nas oitavas de final veio um dos confrontos mais aguardados da competição, Espanha contra Portugal. Em um jogo extremamente equilibrado, decidido nos detalhes, a Espanha venceu por 1-0 com gol de Mikel Merino aos 91 minutos de jogo e eliminou os portugueses, mostrando pela primeira vez que também sabia sofrer quando necessário. As quartas de final reservaram outro grande desafio. A Bélgica fez um jogo duro e conseguiu ser a primeira seleção a marcar um gol contra os espanhóis naquela Copa. Mesmo assim, a equipe de Luis de la Fuente demonstrou maturidade para reagir e venceu por 2-1, com gols marcados por Fabián Ruiz e Mikel Merino, avançando para a semifinal. O adversário seguinte era ninguém mais, ninguém menos que a França, a principal favorita ao título mundial. O confronto colocava frente a frente duas das seleções mais talentosas da atualidade, mas dentro de campo a Espanha foi superior. Anulou completamente o estilo de jogo dos franceses e venceu por 2-0, com Oyarzabal e Pedro Porro fazendo os gols espanhóis. 16 anos após a conquista do Mundial em 2010, a Espanha novamente chegava em uma final de Copa do Mundo com amplas chances de colocar a segunda estrela em sua camisa. Na final, disputada no estádio New York, New Jersey, a Espanha reencontrou a Argentina, atual campeã do mundo e liderada por Lionel Messi, que fazia uma Copa digna de gênio. A seleção espanhola controlou a posse de bola durante praticamente toda a partida, mas encontrou enorme dificuldade para superar a defesa argentina e as grandes defesas de Emiliano Martínez. Do outro lado, a Argentina apostava nos contra-ataques, mas foi muito bem neutralizada pela defesa espanhola e sequer conseguiu finalizar no alvo durante o tempo regulamentar. Quando tudo indicava que a decisão caminharia para os pênaltis, um lance mudou completamente a história da final. Aos 106 minutos da prorrogação, Pedro Porro cruzou para a área, Nico Williams escorou de cabeça e Ferran Torres, que havia saído do banco de reservas, apareceu para finalizar de primeira e marcar o gol que deu à Espanha seu segundo título mundial. O apito final confirmou uma conquista construída com muito planejamento e paciência. A Espanha encerrou a Copa invicta, sofreu apenas um gol durante todo o torneio e demonstrou uma consistência impressionante do início ao fim. Rodri foi eleito o melhor jogador da competição, coroando um Mundial em que comandou o meio-campo espanhol com autoridade, enquanto Luis de la Fuente consolidou seu nome entre os grandes treinadores da história da seleção ao conquistar a Eurocopa de 2024 e a Copa do Mundo de 2026 em um intervalo de apenas 2 anos. Mais do que levantar uma taça, a atual geração devolveu à Espanha o protagonismo no futebol mundial. Jogadores como Pedri, Rodri, Nico Williams, Cubarsí e principalmente Lamine Yamal provaram que o país conseguiu realizar uma transição geracional quase perfeita. Se a equipe de 2010 revolucionou o futebol com o tic-tac, a de 2026 mostrou que era possível preservar a identidade espanhola, mas adaptá-la ao futebol moderno, unindo posse de bola, intensidade e velocidade. 16 anos depois da primeira conquista, a Espanha volta ao topo do mundo, e pela juventude e qualidade do elenco, a sensação é de que essa história está apenas começando.